Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pelerino Chronicles. Hoje com um convidado especial. Estou aqui no Rio de Janeiro, trouxe o Christian, que é um treinador e grande amigo meu aqui do Rio, para conversar um pouco, falar um pouco sobre tanto a história dele e, além disso, falar um pouco da filosofia de treinamento, falar um pouco sobre o que ele acredita no Endurance, como é que dá para transpor um pouco de condicionamento de outros esportes, de Endurance também para a corrida, para o ciclismo. O Chris é um treinador de triatlon e de corrida, e de ciclismo também por tabela, natação. Que acaba trabalhando com as 3 modalidades do triatlon. Exato. Então vou pedir para ele se apresentar aqui e aí a gente vai trocar um pouco de ideias sobre esse meio e tentar trazer alguns ensinamentos aqui para vocês. É isso, pessoal. Me apresentar aqui, Christian. Sou treinador de triatlon aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um background um pouquinho diferente, né? Eu não comecei como treinador na educação física. Meus primeiros trabalhos foram no mercado financeiro, na verdade, assim como o Renzo aqui, que é o nosso host. Eu trabalhei no BTG Pactual, trabalhei um tempo também no Family Office do Opportunity, na parte de gestão de fortunas. E em um certo momento eu me vi com a necessidade de mudar e trabalhar com aquilo que eu era realmente apaixonado, o que eu pensava, não vou dizer 24 horas por dia, porque eu tinha que pensar quando eu estava trabalhando, mas aquilo que eu tinha vontade de estar pensando 24 horas por dia, de uma maneira até um pouco obsessiva, né? Então, acabei fazendo essa mudança devido à minha paixão aí pelo esporte. Perfeito. Então, o Christian é mais um que vem do mercado e é apaixonado pelos esportes de endurance. O Christian tem um background curioso, que ele veio inicialmente da natação também, como atleta, né? É isso. Eu fui atleta de natação em águas abertas, primeiramente. Nadava travessia, rodava todo o calendário da Copa Brasil de maratona aquática. Cheguei a nadar uma ultramaratona aquática, né? A 14 bis lá em São Paulo, que é uma prova de 24 quilômetros nadando. E sem parar? Sem parar. Que isso? Direto. A gente vai, todos os atletas, né, eles são obrigados a ter um barco do seu lado ou um caiaque como suporte, e individualmente, né? E para estar todo o suporte de alimentação e tudo mais. Eu não tive o meu barco durante a prova inteira, né? Porque o meu barco afundou no meio do canal nessa edição, com o meu pai fazendo nado sincronizado para não afundar a câmera fotográfica que estava ali no barco. Depois, enfim, consegui seguir na prova, os barcos dos outros atletas que estavam ali no mesmo grupo que eu me auxiliaram com hidratação, com gel, né? A colaboração do esporte ali no meio daquela coisa toda. Depois conseguiram resgatar o barco, enfim, do fundo do canal, voltou minha alimentação e deu tudo certo. Enfim, terminou sendo uma prova maravilhosa, pódio, troféu, tudo aquilo. Isso é absurdo. Então, acho que vamos fazer assim, traz um pouco desse background como um atleta e depois o momento que você decidiu se tornar treinador. E aí depois a gente começa a falar um pouco sobre a parte mais de filosofia de treino, e conversar sobre essas diferentes atribuições que a gente pode ter de outros esportes. Tá, bem, como atleta, na verdade eu fui um atleta tardio, né? Comecei de fato a treinar ali em 2010 a natação, me apaixonei pela natação de águas abertas, tive uma evolução ali dentro do esporte. Em um determinado momento eu comecei a querer um pouco mais. O pessoal que eu nadava ali já tinha alguns triatletas inseridos ali no grupo. Eles iam, por exemplo, fazer uma prova de corrida de rua, São Sebastião, que é muito tradicional aqui no feriado no Rio de Janeiro. Decidi me aventurar ali, correr uma prova de 5 km, sem treino, sem nada. Acredito que eu fiz uma boa prova na época. Corri na época em cerca de 22 minutos, mas não tinha Garmin, era um short de futebol da Argentina, um tênis emprestado do amigo da assessoria, a camiseta da prova, que é um clássico de quem está iniciando. A primeira corrida tem que ser camisa da prova. E assim, foi até um tempo bom para quem nunca tinha corrido, e acho que isso muito devido ao condicionamento aeróbico que eu já tinha por conta da natação, né, das horas de treino ali. E acho que muitos corredores hoje eles ainda podem explorar um pouquinho melhor esse cross-training, tanto com a natação, com o ciclismo, enfim, com outras atividades para melhorar o condicionamento. E claramente depois eu fui melhorando, comecei a treinar corrida de uma forma mais específica. Não virei um corredor igual o Renzo, o Peterson, essa galera que corre meia maratona, sei lá, em 1h08, 1h10. Mas consegui ser um corredor digno ali, correr uma meia maratona para 1h23, foi o meu melhor tempo. E me envolvi nisso no triatlon, depois entrou a bicicleta.
Participo sempre de algumas provas, tenho alguns pódios aqui locais a nível estadual aqui no Rio, né? Normalmente estou sempre figurando ali no top 5 aqui do estado, nas curtas distâncias, me aproveitando um pouquinho do background da natação que ajuda. E nisso tudo, assim, eu sempre gostei muito de número, gostei muito de dados, gostei de estatística, principalmente hoje com os gadgets, né, com Garmin, Training Peaks, treinos, com os diversos sistemas. Hoje a gente consegue ter base de dados, consegue ter informação, consegue trabalhar em cima disso. Quando eu comecei a olhar aquilo ali, eu falei, poxa, tem uma coisa diferente aqui do que eu imaginava da educação física lá no início, né? E eu falei, poxa, dá para eu trabalhar com isso, dá para eu juntar um pouco do que eu gosto de números, dá para juntar o que eu gosto de programação, que é algo que a maioria dos profissionais de educação física não dominam tão bem, e utilizar no meu dia a dia. E em um determinado momento eu assisti uma palestra com um possível convidado muito interessante aqui, com o Dr. Fabrício Braga, que é o... Da LPH, exato. Que é o chefe da LPH, o Laboratório de Performance Humana aqui do Rio de Janeiro. Eu ouvi pela primeira vez ali uma palestra dele falando de primeiro limiar, segundo limiar, todas aquelas coisas, mostrando como funciona uma ergospirometria, vendo todos aqueles gráficos. Ali eu acho que foi o meu ponto de inflexão, assim, que eu me encantei e falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida. Isso foi num camp, num carnaval, num camp, inclusive, onde eu conheci minha esposa. E isso deve ter sido ali em fevereiro, março. Em agosto eu estava iniciando a minha faculdade de Educação Física. Então acho que ali foi a grande... virada de chave, né? Virada de chave. O Cris, assim, desde que eu conheci ele, sempre foi uma das pessoas que mais tinham conhecimento das mais diversas abordagens, assim. Acho que nunca teve algum treinador ou algum tipo de abordagem de treinamento que eu tenha comentado com ele que ele já não tinha ouvido falar, já não tinha estudado um pouco sobre isso. É uma coisa que eu sempre admirei muito. A gente já teve diversos debates sobre método norueguês, vamos medir lactato, você gosta de treinamento mais piramidal, o que você prefere fazer? Você gosta de fazer um treinamento mais por ritmo de maratona, por esforço? Você gosta de treinar com mais volume? O que você faz com o atleta X, Y, Z? Então a gente já trocou muito essas diferentes ideias e muitas vezes quando eu estou treinando ou para alguma prova específica, eu trato com o Cris, você acha que eu deveria fazer isso, X, Y, Z de treino para ter um benefício melhor, pensando também em manejo de carga. E aí o que a gente falou sobre cross training, na época que eu lesionei, a gente falava, o que dá para fazer? Vou pedalar, vou nadar para tentar manter o fitness enquanto eu me recupero da lesão. Então sempre foi um cara que eu admirei e acho que sempre achei que ia valer a pena trazer para uma conversa mais aprofundada. Acho que começando agora um pouco a falar mais sobre os tópicos de treinamento e de endurance, eu acho que dá pra gente introduzir com talvez a abordagem desse cross-training. O que você acha? Então assim, foi um ponto que a gente levantou no último episódio, que o Lipe comentou da mulher que correu, acho que 2 horas e 35, correndo 80 km na semana, mas fazendo 10 horas de escada. A gente também comentou sobre o Jimmy Whelan, que é um ex-ciclista profissional que dedicou 1 ano à corrida e agora correu em Valência 1 hora, 1h30. Então, acho que são as diferentes formas, tanto de adicionar volume, que foi também um dos temas que a gente falou sobre como melhorar o tempo de maratona. A primeira abordagem era adicionar volume e como que esse volume poderia agregar, e a gente falou que esse volume não necessariamente teria que ser volume só de corrida, poderia ser volume de carga aeróbica das diferentes formas, seja pedalando, nadando, fazendo escada, transporte. Então acho que queria que você trouxesse um pouco tanto da sua opinião sobre isso, quanto de um pouco da explicação mais fisiológica de como que o mecanismo respiratório, o cardiorrespiratório e o corpo humano se adapta e se beneficia disso. Tá. Quando a gente pensa no treinamento do atleta de endurance, eu acho que a gente pode separar o atleta em 2 partes principais, né? A parte central, né? E aí a gente entra em adaptações como a capacidade do seu coração bombear sangue, a sua capacidade de absorver oxigênio, de fato, ali, de transformar, né, a glicose, né, em energia, de fato, em energia mecânica para se desenvolver. E a gente entra também numa parte específica da modalidade, especialidade bem periférica. Então, normalmente quando a gente olha
trazendo um pouquinho aqui o mundo do triatlon para juntar um pouquinho, né? A gente vê que muitos atletas têm uma correlação muito grande de performance entre o ciclismo e a corrida, que é uma musculatura bem parecida, né? No fundo, é muita musculatura dos membros inferiores e também toda essa parte de coração, de pulmão. Mas muitos não conseguem transferir isso para a natação, que já é uma modalidade com um elemento técnico muito forte. Que você, de fato, tem uma questão mecânica ali muito específica de um ambiente não natural para o ser humano, né? Então, quando a gente olha para alguns atletas de outras modalidades, principalmente do ciclismo hoje em dia correndo muito bem, a gente vê que são atletas que têm uma rotina de treino, né? Esses atletas de elite de ciclismo de 30, 35 horas semanais de treino, né? E que é um volume que se a gente parar para pensar na corrida, é inviável, vamos dizer assim, para qualquer ser humano, né? Então acaba sendo uma forma da gente acrescentar volume para esse atleta, né? Pegar um atleta amador, muitas vezes, que tem suas debilidades de força, suas dificuldades, muitas vezes a gente não consegue subir demais esse volume. Quando ele chega a 70 km, 80 km por semana, vem uma lesão aqui, vem uma lesão ali, às vezes por conta de um desequilíbrio, por uma falta de força, mas você consegue colocar esse atleta para pedalar e assim conseguir uma adaptação melhor. Você consegue botar ele para fazer um treino de 3 horas pedalando e numa intensidade baixa e ensinar esse atleta muitas vezes a oxidar melhor a gordura como fonte de energia. Mas, poxa, se eu tiver que pegar um atleta e colocar ele para correr 3 horas sem parar, talvez seja algo bem complicado para a grande maioria. É muito impacto e muito tempo, né? Mas principalmente a carga total de impacto, né? O pounding para o corpo acaba sendo muito lesivo e pelos diversos mecanismos, né? Muscular, ósseo, tendão, que também acaba sendo muito peculiar. E de fato, assim, quando a gente olha essa parte de tendão e articulação, talvez a paciência por conta desse fator seja uma das maiores dificuldades para quem vem de um ciclismo, por exemplo, para corrida, de quem vem da natação para corrida. Quando você pega um nadador, ele tem coração, ele tem pulmão para correr. Exato. Agora, o nadador, ele vive na água, então ele não está acostumado com impacto. A estrutura óssea dele já acaba sendo característica mais... Ele não entende o que é gravidade, leve, né? Mas ele tem musculatura, ele tem pulmão, ele tem coração. E aí, esse atleta vai começar a correr. O corpo dele, ele tem músculo para correr rápido. Ele tem pulmão e coração para correr rápido. Ele começa a correr, ele quer correr rápido. E quer aumentar esse volume. Só que muitas vezes, no nosso organismo, né, no nosso corpo, quando a gente olha principalmente essa parte de articulação, ela demanda um tempo de adaptação. Então, muitas vezes você vai ter que pegar esse atleta e deixar ele durante um bom tempo, treinando pouco, numa velocidade lenta, mesmo ele tendo capacidade para mais. E aí você conseguir gerir essa paciência para ter toda a adaptação, para ele finalmente se tornar um corredor, demora. Então acho que essa é uma das grandes dificuldades quando a gente pega alguém que já vem com um bom condicionamento de uma atividade que não tem impacto, como nadador. Acho que essa é a grande dificuldade quando eu recebo, por exemplo, um nadador migrando para o triatlo, um nadador migrando para a corrida. Gerar essa paciência nele. E o nadador, ele acaba sofrendo mais do que o ciclista, né? Porque acho que assim, na natação, tendo muita adaptação do corpo, a parte óssea fica mais leve, mais porosa, então você tem um risco maior de lesão óssea. E acho que isso, enfim, pode gerar N consequências. Então tem que ser um processo de readaptação, de migração de esporte mais cauteloso do que o ciclismo. E é o que você falou, né? O ciclismo, o cara que é profissional, ele consegue treinar por, 30 horas, 35 horas semanais, o que é um volume aeróbico absurdo, né? Então, a capacidade aeróbica desses atletas, ela já vem muito topada. Você vê que os ciclistas, eles naturalmente já vêm com aquela... Vão fazer uma rodagem leve, a frequência já fica no chão. Bem baixa. Então, assim, é uma característica muito peculiar e que você consegue transferir, assim, no pedal você consegue ter um trabalho muscular muito bom. Então é uma verdade cruel que você dizer que na média um ciclista bom ele vai se conduzir para um bom corredor, mas o caminho inverso ele não é tão provável por causa do desenvolvimento muscular, né? Principalmente assim, dentro do ciclismo nós temos algumas características, né? Alguns tipos de ciclistas, né? Nós temos os sprinters, né? Que normalmente são aqueles atletas que vão disputar chegadas ali.
de curta velocidade, que talvez vão se assemelhar mais a um corredor de... O sprinter de pista vai se assemelhar um pouco mais a um corredor de 100 metros, tá? Não o sprinter como era um Peter Sagan, um Mark Cavendish, que tinha que sprintar depois de 100, 200 km de prova, tá? Você tem ali os escaladores, que normalmente tem um perfil fisiológico muito parecido com o maratonista, o pessoal, os escaladores e os contrarrelogistas, né? Esses grandes voltistas como Pogacar, Vingegaard, são pessoas que eu acredito que se quisessem se dedicar a correr, iam correr muito. Iam dar um trabalhinho aí bem interessante, né? Tanto que hoje a gente vê alguns atletas migrando. A gente teve agora o Mundial de 70.3 em Marbella. E o Greg Van Avermaet, né, que para quem não conhece era um corredor de clássicas, ganhou diversas clássicas, ganhou a Olimpíada de Ouro na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Ganhou a categoria amadora dele agora lá, 40 a mais, lá em Marbella. Ele pedalou para... Pedalou para um pouco mais de 40 de média e fez uma corrida para, acho que foi 1h18, 1h17 depois de pedalar. Então, assim, é bem forte, bem assim, forte. É uma belíssima corrida ali. Ainda mais se a gente tomar como ideia que normalmente o pace de um atleta no 70.3, que era o caso da prova, se assemelha muito ao pace de um atleta numa maratona, mais ou menos por aí. A gente pensa que seria um maratonista ali para 2h30 e pouco. Seria um belo maratonista aí a nível amador, mesmo treinando triatlon há pouquíssimo tempo. Não, absurdo. Agora um outro ponto que eu acho que é interessante seria falar, usando a abordagem da maratonista que fazia as horas lá de escada, como que você acha que seria, tanto a sua opinião sobre isso, e como você acha que seria uma forma ideal de quem, por exemplo, está vindo já de algumas experiências com a corrida, ou fez só a primeira maratona, ou está acostumado a fazer distâncias mais curtas até a meia maratona, e aí quer começar a incrementar o volume. A gente sabe que esse primeiro processo de incremento de volume, ele sempre tem um risco maior por causa das adaptações que a gente comentou já, muscular, óssea e tendão, mas como ele pode usar o cross-training a favor, né? Por exemplo, para um cara que vai correr na média ali uns 70 km por semana, 80 km por semana, como é que ele pode incluir algumas horas de pedal, de transporte, e qual seria a abordagem inicial interessante para esse atleta fazer? Seria legal ele, quando fosse fazer, por exemplo, uma escada, transporte, qualquer um desses outros cross-training, ele fazer alguma abordagem de intervalado, ou ele só ia tentar adicionar uma carga mais aeróbica? Tá, assim, eu penso que assim, a gente tem um limitante, né? Uma quantidade pequena dentro do nosso tempo total que a gente consegue passar em alta intensidade. Então, supondo aqui um atleta saudável, eu utilizaria essas horas extras na bike, no transporte, no local como uma rodagem leve adicional maior, tá? Eu não gastaria o meu cartucho de intervalado, de sessões de qualidade, de zona 3, 4, 5, nesse momento com esse atleta. Justamente pelas adaptações que ele vai ter, até mecânicas e mais periféricas. Eu prefiro deixar isso na corrida. A especificidade fica no esporte principal e você adiciona volume aeróbico. É isso, e adiciona volume aeróbico nessa outra atividade, principalmente que a gente pode partir de algumas coisas no ciclismo, normalmente a frequência cardíaca, exceto no ciclista específico, quando a gente olha para o triatleta que executa as duas modalidades, a frequência cardíaca normalmente ela é mais baixa no ciclismo por conta de um recrutamento muscular muito menor. Nossa, né? Você usa praticamente a parte inferior, enquanto na corrida você usa o corpo como um todo. Não, é loucura. Eu lembro que quando eu lesionei, eu sentava aqui no rolo e ia começar a pedalar. Cara, não sobe. É absurdo para subir a frequência. Por exemplo, a minha frequência de maratona hoje eu falo que é algo tipo 172, que é uma frequência que eu correndo consigo falar. Chegar na bike. Para chegar na bike parece que eu vou matar alguém. É absurdo. Isso. Então, de repente, eu nessa outra modalidade, com o corredor, eu nem vou conseguir chegar numa frequência cardíaca próxima desse trabalho de qualidade. Então, eu não gastaria com isso. O único momento onde eu faria isso, como uma exceção, seria no momento, usaria esses intervalados, que ele não pudesse correr por conta de alguma lesão relacionada a impacto, né, como foi o seu caso. Sim. E também no momento de retorno logo após a lesão. Porque provavelmente eu ia voltar com corridas mais devagar
E aí, dado que ele só está fazendo rodagem leve até se readaptar a esse momento da corrida, aí eu colocaria ainda essa qualidade dentro do ciclismo e ao longo do tempo eu ia tirando esse trabalho de intensidade do ciclismo e retornando para a corrida. Então eu faria essa troca ao longo do tempo. E nesse caso específico, dessa mulher que fazia as 10 horas de escada, a escada ela tem alguns benefícios para a corrida em si, né? Por causa de recrutamento muscular também. Talvez de uma forma semelhante ao ciclismo, talvez. Você de fato ali na escada você vai trabalhar com muita força concêntrica, né? Você não vai ter tanto componente elástico como na corrida, né? Que é quando você aproveita o próprio impacto ali, né? De quando você está descendo, né? A nossa panturrilha ela é quase como uma mola junto com o nosso tendão ali, né? Então, é o benefício do exercício pliométrico, por exemplo, que você não tem na escada, que é uma parada mais gradual. E ali na escada você tem só essa parte concêntrica, você tira esse impacto. Então, é uma forma ainda dela estar trabalhando ali essa musculatura. E é isso, assim, fortalecendo toda a região dela ali mesmo, toda a musculatura. É válido, não sei se precisaria de 10 horas de escada, aí ela poderia misturar isso talvez com outra modalidade. Ela falava que aproveitava para estudar, ler, o que fosse. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ficar estudando e lendo algo muito massivo mesmo enquanto eu estou me movimentando, mas... Perfeito. Acho difícil, mas é uma abordagem, funcionou para ela, interessante. Poderia fazer isso na bike, no transporte, no remo. Remo, inclusive, também tem o remo como ótimo. Uma outra possibilidade, então assim, foi o que ela encontrou para ela. Isso aí vai de cada um, o que você tiver disponível para conseguir treinar, porque nunca se sabe o que você vai ter disponível na academia ou em casa, então acaba sendo o que tem por perto que você consegue encaixar no seu tempo disponível. Maravilha. Você falou que teve um artigo recente que você queria comentar também sobre, né? Então, saiu um artigo recente, tem cerca de uma semana que saiu, desde que a gente gravou, que, na verdade, eles entrevistaram, né, cerca de 150 treinadores sobre como eles viam a evolução do Endurance nos últimos anos e as perspectivas para os próximos anos, né? E a ideia era que esse artigo fosse feito só com treinadores de Endurance de nível mundial, né? E depois eles filtraram, ficaram a opinião só de cerca de 80, que na verdade todos os treinadores ali deveriam ter, tipo, medalha olímpica, medalha mundial, realmente conquistas relevantes com seus atletas. E eles vieram com alguns pontos do que foi modificado nos últimos anos. Vou até aproveitar a colinha aqui, vai. Acho que eu não preciso esconder de ninguém aqui, que a gente tá com uma colinha de todos os pontos que foram abordados, né? E coisas que foram mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, os treinos eles eram muito coletivos, eles ainda são em alguns lugares. No mundo da corrida, principalmente quando a gente vai para o Quênia, as sessões são meio coletivas, quase iguais para todos os atletas. E hoje a gente tem cada vez mais migrado para estratégias realmente mais individualizadas, trabalhando na zona certa de cada atleta, na intensidade correta. Isso ficou cada vez mais específico e entendendo o perfil. Tem atleta que vai se desenvolver melhor com estímulos mais longos, fazendo uma série, sei lá, de 6 de 2000, e tem atleta que vai desenvolver melhor com uma série de 25 de 400, com intervalo mais curto. Então, hoje em dia, o que a gente tem tentado entender um pouco melhor é como cada atleta funciona para a gente chegar nesse perfil de cada um e entender o que vai servir melhor para você. Às vezes você pode ter um atleta que corre a maratona para 2 horas e 30, um outro que corre para 2 horas e 30 também, e eles respondem de forma completamente diferente ao treinamento, né? Outra coisa que assim, foi muito comentada foi essa precisão na execução de fato, né? Os noruegueses acho que são os mais famosos com isso, que se eles vão fazer um treino de 10 de 1000, a cada 2 estímulos de 1000, eles tiram lactato para ver se estão na intensidade correta. Isso é um nível de precisão que a gente não tinha antigamente, assim, possível. E cada vez mais também, e outras medidas mais simples, que nós amadores temos um acesso melhor. Hoje você sabe o pace que você está correndo de forma instantânea. Você consegue ter a sua frequência cardíaca, isso tudo com equipamento muito mais em conta. Exato. E antigamente não, você falava assim, olha, poxa, eu moro no Leme, eu preciso fazer uma corrida de 8 km, isso é uma ida e volta em Copacabana, e eu vou somar meu tempo e acabou. Eu não consigo fazer nenhum ajuste durante a sessão. Ou vai ficar fazendo conta de tempo de volta na pista. Ou vai fazer tempo de conta de volta na pista, né? Então, tudo isso, acho que a gente evoluiu muito, né, nos últimos anos, né?
Hoje a gente tem diversas formas de acompanhar essa carga de treino. O Renzo está aqui usando um Chorus que tem a métrica dele, o Garmin tem a métrica dele, o Training Peaks tem a métrica dele, vários apps têm métricas diferentes, aí você pode calcular isso por um sistema de estresse, né? Você pode calcular essa carga de treino por quilometragem, que talvez seja o mais comum do pessoal da corrida, por hora, que é algo que o pessoal do ciclismo já usa muito mais. E acaba que sim, isso é um ponto bem pertinente também de até aprofundar um pouco, que é entender a forma de você mensurar o quanto você treinou na semana, ela é muito bom você tentar ver de diferentes formas, né? Porque, enfim, às vezes você vai adicionar um volume correndo na areia. Então você sabe que na areia você vai ter uma carga maior, mesmo que você, enfim, percorra uma quilometragem menor. Então às vezes é melhor olhar por horas. Às vezes é melhor você olhar por carga total de estresse, que aí vai juntar a carga de frequência cardíaca em cada zona para ver como é que foi. E aí você tem alguns problemas. Se você, por exemplo, usa o Training Peaks, que hoje é super famoso, quando o teu atleta vai fazer um treino de força, ele calcula o estresse baseado na frequência cardíaca. Exato. E aí, assim, não é o que você vai olhar. Você vai olhar para dano muscular. Só que hoje um relógio não consegue calcular o dano muscular. Então, e aí os treinadores inventam as mais diversas métricas para tentar colocar isso. Alguns simplesmente tentam ignorar e fingir que aquilo é uma carga linear. Outros falam, não, o atleta passou 40 minutos na academia, então são 40 pontos de estresse. Ainda é algo que essa interconexão de carga, quando a gente pensa na musculação com a corrida, ainda é algo bem complexo de se calcular. De medir, né? E que ainda tem bastante discussão. Outro ponto também, né, que tem se tornado muito famoso, né, são os que eles chamam de estressores ambientais, né, que é o quê? Treinamento em altitude, que é algo que já se utiliza há muito tempo, né. Hoje tem altitude de pobre também, né? E tem altitude de pobre. Que é o que a gente tem de bom no Rio. No Rio é impecável a nossa altitude de pobre, que é o calor. Calor e umidade no talo, né, também. Calor e umidade. Então, hoje tem se usado muito esse HIIT training, né? As adaptações do HIIT training, elas demoram mais do que as adaptações por conta da altitude, né? Na altitude, normalmente, de 2 a 3 semanas, você já consegue ver os benefícios. Normalmente, treinamento de calor, os maiores benefícios começam a aparecer ali em torno de 6 semanas. Então, é um processo um pouco mais longo de adaptação, mas muito mais barato. E tem processo também de sauna, né? Tipo, tem muita gente que faz por exemplo, hoje, quando eu fui sair de manhã, tava chovendo, eu até botei um corta-vento que eu falei, no pior dos casos, eu vou estar fazendo um restraining forçado, porque eu vou estar de corta-vento me aquecendo aqui. Mas também tem gente que treina e vai pós-treino, tenta fazer uma sauna, que aí mantém essa temperatura elevada e pode trazer também um benefício, né? Então tem diferentes abordagens, né? Tem muito ciclista que pedala indoor com casaco, tem gente que sobe em esteira de casaco. Já fiz esse no ciclismo. São diversas abordagens, tem a sauna depois também, que você também consegue as adaptações. E aí no caso da sauna, uma das vantagens é que você consegue manter uma qualidade melhor no teu treino. Né? Você sai para um treino no calor, você não consegue de repente imprimir aquele pace que você planeja para o dia da prova que você vai competir no frio. Mas você pode de repente fazer essa corrida numa condição mais favorável, atingir o seu ritmo intervalado, terminou, entra na sauna. Então, de fato, claro que isso tudo é um protocolo, você vai aumentando essa carga de sauna de forma progressiva. Exato, mas é sempre bom lembrar que se não tem altitude para treinar, tem calor. Tem calor e calor já ajuda bem. A única questão do calor é que você tem que ficar muito atento com reposição hídrica. Tipo, é mais trabalhoso, vai ficar tendo que parar ou conseguir carregar mais líquido com você, porque você transpira muito mais. A gente vê, no verãozão do Rio é impraticável, completamente impraticável, você fazer um longo. Esquece. Não importa a hora. Sem ter uma hidratação razoável e sem beber litros e litros d'água. Assim, no verão, teve uma vez que eu saí para treinar 5 horas da manhã aqui no Rio. Assim, a gente começou, era 5h20, 5h30, e com 1h20 de treino, eu perdi 3 litros de suor. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, é uma coisa que tem que ficar muito atento quando for fazer ou essa adaptação ao calor, ou se as condições que você tem para treinar sejam condições muito quentes. Então, você tem que ficar atento a esse fator. E
E aí não só a parte de líquido, também a parte de sódio, né? A parte de eletrólitos. E a parte de carboidrato também, né? E normalmente quando a gente tem muito calor... mais, né? E quando a gente tem muito calor e muita umidade, normalmente a gente tem uma dificuldade de digestão maior. Que a nossa frequência cardíaca, ela sobe, né? E esse mesmo sangue que está indo para ajudar a resfriar o seu corpo, é o mesmo sangue que poderia estar te ajudando a digerir aquele gel. Digerir e fazer absorção. E fazer absorção. Então, ainda se torna mais um fator de dificuldade. Você não pode abrir mão de conseguir ingerir aquele carboidrato, mas você tem maior dificuldade de absorção. Então, vira uma linha tênue. Então, normalmente, provas no calor, a gente costuma ver o pessoal correndo muito mais para ir no banheiro no meio da maratona. O Renzo entende dessa parte. Sei bem, apesar de ter acontecido comigo no frio. A questão da recuperação também é algo que hoje se dá muito mais importância. Antigamente era tem que treinar duro, tem que sofrer, o atleta tem que estar cansado. Sim, isso faz parte do treino, mas dormir bem é de uma importância absurda. Se você pegar hoje, assim, muita gente está considerando, né, tem as matérias, o sono é o novo doping, né? Exato. Porque de fato, assim, você conseguir dormir, e não só em quantidade, mas em qualidade, né? E aí, se quiser, mais uma sugestão aí de convidado também. O Cordella, que é um treinador de triatlon lá trabalha no Recreio, lá no Pantanal Carioca. O mestrado dele foi todo em cima de qualidade de sono. Então, para atletas. Para atletas. Legal. Então, talvez consiga trazer bem essa abordagem aí com bom conhecimento. Sono é sempre um fator importante e já vi muita gente fazendo um monte de perguntas, mas o que você acha de banheira de gelo, de recovery, sauna, massagem? No final das contas, o maior benefício é o descanso e o sono é onde você vai assimilar os ganhos que você treinou. Então, é um dos fatores mais importantes. Então, muitas vezes é mais importante você priorizar o sono para ter um bom benefício do que você priorizar que você tem que entregar um treino X no dia tal. Às vezes, se você não conseguir um sono tão bom, é melhor você dar uma replanejada na agenda de treino para poder ter essa recuperação. Exato. E aí, trazendo uma experiência pessoal aqui de bobagens que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Quando eu estava treinando para fazer o meu primeiro Ironman, todo mundo falava, não, tem que fazer massagem, que massagem vai resolver a sua vida e tudo mais. Então eu poderia acordar para fazer meu treino de corrida, por exemplo, 5h30 da manhã naquela época, para correr antes para o trabalho. Eu ainda não era um profissional da área, então eu entendia menos, tá? E não, eu acordava 3h30, 4 horas da manhã para fazer meu treino de corrida para dar tempo de fazer massagem antes para o trabalho. E aí perdia 2 horas do meu sono para ganhar 2 horas de massagem. Será que era a decisão mais inteligente a ser tomada ali? Adorava massagem, poxa, era realmente muito bom, mas assim, será que era a melhor decisão? Exato. Hoje eu acredito que talvez não fosse, mas... O sono é um fator muito importante. Acho que eu tenho um exemplo prático hoje. Assim, eu fui tentar dormir ontem, estava com a cabeça cheia, não consegui dormir cedo, fui dormir, era 00:30, tive uma noite péssima de sono, e aí fui treinar hoje de manhã. Nisso que eu fui treinar, dava para ver claramente, assim, apesar do corpo estar respondendo, eu estava treinando com uma frequência cardíaca mais alta, justamente por conta do sono. Por conta do sono. Acho que isso é um fator que eu mais tento corrigir e adaptar no dia a dia, e talvez seja o que eu tenha mais cuidado durante esse ano treinando para conseguir certas noites de ter uma boa qualidade de sono, e se perceber que estava com isso muito deficitário, tentar ter algum dia dedicado a essa recuperação. Exato, e assim, criar rotinas que favoreçam o seu sono, né? Ambiente o mais escuro possível, com a menor quantidade de luzes dentro do ambiente. Você tentar parar de olhar para a tela ali pelo menos 1 hora ali antes de dormir, se desligar disso tudo. Hoje em dia com smartphone, rede social, isso é péssimo. Sei que é difícil. O que você come antes, álcool é algo que prejudica assim, de uma maneira surreal o sono, né? Os marcadores, eu até estava vendo uma matéria que saiu acho que foi ontem, enfim, mas era do Oura e como ele conseguiu mapear bem o efeito do álcool na qualidade do sono. Justamente porque como muita gente começou a estar usando esses marcadores, e acho que no Oura, eu nunca usei, mas acho que você consegue marcar se você bebeu ou não, consegue. Sabe? E aí isso fez com que ficasse bem claro, assim, a frequência cardíaca em repouso, ela sobe muito, o HRV normalmente ele cai e dá uma zoneada. Então,
assim, são marcadores que mostram que o quão é importante você conseguir equilibrar e tomar as medidas corretas para poder ajustar seu sono. Vai beber, tenta hidratar bem depois de beber para poder otimizar, enfim, a limpeza do álcool no corpo, conseguir dormir melhor. Então, tem bastante coisa aí para ajudar o sono, e sono sempre vai ser a prioridade aí na recuperação do atleta. E aí, quando a gente fala em treinamento, acho que todos os episódios aqui, a mesma palavra ela veio, né? Constância, consistência, continuidade. E acho que quando a gente quer esse tipo de coisa, a gente precisa se manter saudável, né? Exato. Ter saúde. E aí entra todo o processo de recuperação, de sono, alimentação, mas também prestar atenção em outras coisas, como o próprio treinamento de força, acho que vocês comentaram até no último episódio, né? Mais do que até pelo ganho de performance, pela prevenção de lesão, né? Sim. Acho que é você não se machucar. Aí eu acho que é o grande ganho do treino de força. O ganho na performance, ele vai vir, mas eu ainda acredito, pelo que eu vejo, sim, ele vai vir muito mais de você estar saudável e não interromper o seu treinamento do que do próprio ganho em si, apesar das mais diversas evidências de melhora. O meu trabalho na época de faculdade foi sobre treinamento de força para ciclista, não para corredor, mas eu tive que ler muito das duas coisas. E assim, a literatura ela é muito evidente, assim, né? Então, que você vai trabalhar ali principalmente com força máxima, com velocidade, né? Hoje o treinamento de força também baseado em velocidade é algo que é bem forte, né? O chamado VBT, né? Hoje, para o pessoal que gosta dos gadgets, você tem diversas ferramentas. Você tem um aparelhinho, eu esqueci o nome agora, eu usei ele durante um tempo, que você consegue avaliar a velocidade de fato da execução do movimento. Então você consegue pegar um atleta fazendo um agachamento, por exemplo, e você vai pedir para ele sempre ter a maior velocidade de execução na fase concêntrica, que é onde você vai subir no agachamento, né? E aquilo ali, pela velocidade e o peso que você tem na barra, você vai ter ali, pelo aquele acelerômetro, a potência de fato executada durante esse treinamento. E você vai ter uma faixa ótima para desenvolver força. Então você vai estar olhando que o seu atleta, de repente, ele está muito lento com essa carga aqui, no agachamento. Então o que eu vou fazer? Vou tirar a anilha dele. Ele está muito bem. Vou colocar mais anilha, porque ele vai conseguir chegar numa potência ótima. No fundo, a gente está querendo que ele atinja a maior potência possível dele no movimento. Então, é o Beast, lembrei o nome do equipamento. Beast. Então, existem outros também, mas enfim, é um dos equipamentos que você consegue utilizar para melhorar o seu treino de força. Você compra, custa $400, $500, tem o seu custo, mas assim, você consegue ajustar. Mas independente de você ter o equipamento ou não, você pode começar no seu treinamento. Caso você já tenha uma boa qualidade de execução de movimento, isso é bem importante, você não fazer bobagem querendo fazer algo errado e rápido, que você tenha sempre essa intenção de executar um movimento em velocidade, né? Quando você pensa no ganho de força. E outra coisa também, acho que começou-se a falar depois de um tempo, foi muito no ciclo da mulher, né? Aqui acho que todos os entrevistados, todos eram homens, somos homens aqui de novo também. A gente ainda vai convidar algumas, mas uma que já está no pipeline é a Marina Rispin, que vai correr Valência agora. Acho que é legal falar também um pouco da saúde da mulher aqui, como um outro ponto importante, porque elas são mais complexas do que nós. As mulheres têm ciclo menstrual, às vezes tem semana que tem cólica. Então, poxa, você é uma atleta que você sabe que, poxa, eu vou ficar menstruada na primeira semana do mês, né? Será que não é essa semana que você deveria estar com a sua semana mais regenerativa, de treinos mais leves? No mundo ideal, né? Sim, provavelmente seria a semana onde você faria uma retirada de carga. Então, às vezes, até a periodização dessa mulher, ela deveria ser um pouquinho mais diferente, adaptada a isso, né? mais adaptada a isso. Tem todo um desequilíbrio hormonal. Você fica mais suscetível à lesão mesmo. Então, assim, só que equilibrar isso muitas vezes, quando a pessoa treina numa forma coletiva, também não é a coisa mais simples do mundo. Então, de repente, ela vai ter que sair do grupo durante essa semana, e uma semana que tá todo mundo descansando no planejamento, ela vai ter que estar fazendo força lá sozinha. Mas, se ela estiver predisposta, ela pode ter um ganho maior nessa situação. Sem contar os outros períodos, menopausa, e, enfim,
que aí se for alastrar, aí tem muita coisa aí para falar. E assim, a grande mudança, o outro ponto que eles citaram muito forte aí foi a inovação tecnológica, que eu acho que na verdade já contempla tudo isso, né? São géis de qualidade melhor para absorção, que hoje a gente consegue fazer gramatura de carboidrato impensável no passado. Exato. A gente consegue controlar na hora frequência cardíaca, pace, tudo isso. Hoje você tem um sensor de temperatura corporal para você ser mais preciso ainda nessa questão do HIIT training. Então, assim, toda essa tecnologia. E isso tudo está sendo muito importante para ajudar, principalmente no atleta de elite. Mas aí até levantando aqui uma questão que eu acho que hoje é o grande problema, né? Hoje muitos atletas, né, que a gente lida, eles entram no esporte mais tarde, aos seus 30, 40 anos de idade, não tiveram uma experiência como atleta de nenhuma outra modalidade e eles ainda não aprenderam a entender o próprio corpo. Eu acho que e isso está sendo um problema da nossa tecnologia, né? E isso foi apontado por diversos treinadores, assim, é uma discussão. Quantas pessoas hoje não conseguem sair para treinar sem o relógio que você conhece? A importância de saber usar a percepção, né? Isso não só a percepção de esforço, mas entender como o seu corpo funciona e reage a, enfim, estímulo, condições diferentes. Climáticas. Né? Poxa, se tá calor, eu tenho que reduzir meu pace. Não, mas meu treinador colocou que eu tenho que correr a 5 por quilômetro. Poxa, mas ele colocou e o normal da tua cidade é estar 20 graus. Hoje entrou uma onda de calor e está 35. Você não vai correr a 5 por quilômetro com o mesmo desgaste. Exato. Então você tem que saber adaptar. Ou às vezes você treina aqui, numa situação, você fala, poxa, eu vou correr como, poxa, foi até o meu caso. Eu falei, vou para maratona fui para meia maratona lá de Florianópolis, falei, acho que dá para eu correr para 4, 4 e 5. Poxa, começou a prova, eu estava correndo abaixo de 4 e estava me sentindo super bem. Tava na temperatura fresca, 12, 13 graus de temperatura, pô. Perfeito. Falei, pô, por que não? Vamos nessa. Tô bem. Então, assim, eu acho que essa capacidade de sentir, ela tem sido perdida. É sempre legal, assim, o que a gente comentou, né? Esses gadgets todos são muito bons para ajudar nas avaliações de métricas, conseguir fazer um acompanhamento mais preciso do desenvolvimento do atleta, mas tem um fator humano que às vezes vale a pena dar uma desapegada dessas métricas e retomar um pouco a percepção do corpo, né? Então, é uma vontade que eu tenho, a gente já comentou algumas vezes, assim, eu tenho vontade às vezes de fazer uma prova sem relógio. É isso. Porque assim, no final das contas, principalmente quanto mais a gente treina, mais a gente... isso é uma coisa que eu faço muito, que é treinar quando tem ciclo de maratona, a gente vai se aproximando da fase mais específica, é treinar muito pela percepção de esforço. Para poder, porque assim, o seu pace de maratona ele muda todos os dias. Quando você está descansado, quando você dormiu bem. Então assim, a percepção ela vai mandar muito nisso. Então é muito bom você tentar retomar um pouco desse conhecimento e se desprender um pouco de ficar olhando ritmo ou qualquer outra métrica com uma frequência excessiva para não ficar dependente, né? Porque às vezes você tem um desvio, aconteceu algum fator na hora, seu coração espirrou, você teve um desvio de coração e aí sua frequência aparece no seu relógio mais alta. Isso pode gerar uma bola de neve. Você viu? Bebi água, você travou a respiração, a frequência subiu. Aí você olha o relógio, aí você se desespera um pouco e isso faz sua frequência se manter alta por mais tempo e a bola de neve. E aí um ponto que você levantou, que eu acho interessante até aprofundar, eu não tinha comentado com você ainda, a gente teve esse final de semana agora 2 maratonas aqui no Brasil, né? A Maratona de Curitiba e a Maratona Monumental de Brasília. E, enfim, eu tive amigos correndo as duas e dentre elas tiveram 2 casos de conhecidos que tiveram hipotermia durante a prova. Era uma condição que estava frio, mas não estava um frio absurdo, estava tipo, se não me engano, estava algo próximo de 12, 13 graus Curitiba, na largada. Né? Curitiba. Brasília não. Estava 12, 13 graus na largada, ainda com uma umidade alta e um certo vento. E tiveram 2 conhecidos que tiveram que desistir da prova, abandonar a prova, por conta de hipotermia. Aí o que eu queria que você falasse o que são prováveis causas desse tipo de condição e o que podem ser abordagens para evitar esse tipo de condição. Lembrando que o caso que eu consegui aprofundar mais conversando com esse amigo meu que correu, foi que ele começou a sentir o corpo um pouco mais fraco e em algum momento ele parou num ponto de hidratação, ele não estava tão preso ao tempo que ele ia finalizar a prova, acho que ele queria correr para algo tipo 3 horas e meia e aí ele não estava se sentindo tão bem, ele foi parar para pegar água para hidratar
e talvez pela umidade não tenha suplementado tanto. E aí nessa pausa ele sentiu que o corpo não conseguia voltar, ele foi numa tenda de suporte médico, foi medir a temperatura do corpo, estava 33 graus. Então, assim como o calor cobra, o frio cobra também, né? E acho que um ponto até, um extrazinho é o frio, principalmente quando você tem vento. E o frio quando você tem vento, porque muda muito a questão da sensação térmica, o teu corpo está molhado, então isso acelera a troca de calor do teu corpo, então você começa a perder temperatura corporal muito mais rápido. E aí tem alguns fatores que as pessoas às vezes podem estar abusando um pouquinho, que acabam prejudicando isso. Uma questão é a ingestão de cafeína, que acaba acelerando um pouco essa troca de calor também. Então você acaba perdendo um pouco mais de calor. Então às vezes numa prova fria você deva repensar um pouquinho na quantidade de cafeína, ou de repente entrar com ela um pouquinho mais tarde, mas acho que isso aí um nutricionista vai saber explorar até melhor, mas você tem um pouco essa aceleração dessa troca. E às vezes a gente numa questão de querer estar sempre correndo mais leve, mais solto, com menos equipamento, com menos agasalho, a gente realmente acaba deixando de lado, né, essa questão. Por exemplo, é muito comum em prova, quando tem chuva, quando tem vento de ciclismo, o pessoal colocar jornal por dentro, ou pegar aquele papel laminado que tem de manta térmica. De manta térmica mesmo, de socorro, e aí recorta no formato, por exemplo, do peito, coloca, começa a atividade, e aí terminando a atividade joga fora aquilo, no meio da atividade, depois que esquenta. Então assim, são estratégias que eles poderiam ter pensado se tivessem se prevenido para isso. Ingerir algo quente ali, muito difícil. Não vai ter nada quente que você consiga tomar ali com alguma qualidade, no máximo é beber uma água não tão gelada. E a outra coisa é o próprio controle do próprio ritmo de prova. O fato dele ter andado, ou seja, naquilo ali ele baixou a intensidade. No que ele baixou a intensidade, ele parou de produzir calor. E aí o corpo já despenca. E aí o corpo despenca. Tanto que muita gente chega em maratona fria, até por mais que tenha corrido uma prova excelente, quando chega, o tempo entre a chegada e a pessoa tá morrendo de frio é muito rápido. É muito rápido. Por isso que é até uma coisa importante, quando for correr uma prova fria, já tá preparado para no primeiro momento já conseguir pegar um casaco, uma manta térmica para manter o calor do corpo e conseguir se recuperar. Porque quando a gente está correndo a maratona ou fazendo qualquer prova de longa distância, a gente está depletando nossos estoques de energia do corpo, né? Então, cada vez mais você vai estar sensível a isso. Então, quanto mais você vai estar decorrendo a prova, por mais você esteja suplementando, mais depletado você vai estar. Então, maior o risco de você entrar numa condição dessa. E você tem ali, né, quando você vê largada daquelas majors, quantos casacos você não vê jogados ali antes da largada? A galera tenta ir pra largada, mas... Vai pra largada agasalhado. E aí, na hora de começar a prova, tira. E aí, aqui no Brasil, poxa, eu fui fazer lá, como eu te falei, a única prova que eu consegui fazer no frio, realmente, até hoje, foi essa de Florianópolis. Eu tava agasalhado antes da largada. Poxa, aí quando faltava, sei lá, 1 minuto pra largar, eu tirei, dei pra minha esposa e falei, tchau. E fui. Mas assim, eu fiquei agasalhado até o momento de eu largar. Né? Isso é uma coisa importante. Então, isso é algo que talvez, assim, às vezes o cara fica ali batendo queixo, morrendo de frente da largada e, cara, já foi. Às vezes ele estragou a prova dele antes do primeiro metro. Antes de começar, exato. Isso é uma coisa que comigo foi o caso, né? Eu sou muito calorento e, enfim, eu larguei a prova de Amsterdã já direto de regata e bermuda e tava 4 graus de sensação térmica, mas indo pra largada eu fui de casaco. E aí depois eu tirei o casaco quando a gente entrou no estádio assim e tentei manter luva na extremidade e, enfim, aquecendo a perna para não esfriar, para justamente não ter esse tipo de condição, porque esse pré-prova ali com muito frio, ele já pode ser umas coisas que vai condicionar você a ter um problema durante a prova. E agora eu vou só voltar no assunto que a gente estava falando um pouquinho de percepção, que você falou de correr uma prova, né, sem relógio. Eu acho que isso é uma experiência que todo mundo deveria procurar fazer, se não for numa prova, que seja num treino. E às vezes é simples, você pega um trajeto que você conhece, por exemplo, aqui no Rio, você tem a Lagoa, que talvez seja o ponto mais famoso pelos corredores. Tem o quê? 7,5 km. Todo corredor meio que sabe disso. Pô, experimenta um dia e falar, cara, eu vou fazer uma lagoa a 5 por quilômetro. Pô, vai dar 37,5 minutos. Pega o teu relógio, pode correr com ele para você conferir depois, coloca uma fita isolante em cima do sensor, dá o play e dá a volta. Exato. Chega no final,
dar o stop e ver o tempo que ou deu. até bota o relógio no bolso. Né? Às vezes até uma brincadeira com os amigos, sai largando cada um a cada 1 minuto e você tem que adivinhar o tempo que você vai fazer. Exato. Pô, isso aí é... Assim, você ter essa percepção é muito curiosa. E aí, quando a gente olha pro alto rendimento, isso é algo que eles têm muito, muito aguçado. Você lembra aquele treino que eu fiz? Isso foi curioso. No começo do ano, a gente fez 2 semanas de treino que era só na percepção de esforço. Isso. E aí depois eu tive um treino que eram 3 vezes 5 quilômetros a percepção de esforço de meia maratona. E a gente não sabia qual era o meu pace de meia maratona. Ou seja, não tinha nem como ter muita ideia disso, porque era para justamente assimilar o que a gente tinha tido de ganho até então. E aí eu fui para a Orla. O que eu fiz? Eu corri na Orla de Ipanema Leblon. Uma ida de 3 km, eu sabia que na volta eu ia voltar 2 km e eu ia ter 1 km de intervalo entre isso. E aí o que eu fiz? Botei o relógio, só aparecia a minha cadência, eu acho. Acho que é a única métrica que eu falei, não vai alterar nada, porque eu sempre tento manter a mesma cadência independente da intensidade. E botei isso, aí aqueci, voltei, quando eu comecei, eu fiz. E assim, eu fiz as 3 repetições no mesmo ritmo. De 5 km exatamente no mesmo ritmo. Assim, a diferença do tempo total dos 5 km deve ter dado 15 segundos entre todos. E obviamente a gente está falando de variação de temperatura local, de fadiga, então naturalmente vai ter essa oscilação. Mas isso é muito importante e é um treino que eu acho muito bom inserir no ciclo de treinamento. Primeiro para você tirar às vezes um bloqueio mental, porque a gente fica muito preso. Não, mas eu não vou conseguir se for tão forte assim. Isso é muito forte para mim. Beleza, vai pela intensidade que você achar certa. E aí você começa a educar um pouco o seu corpo, a desenvolver essa percepção e tirar um pouco do bloqueio do que é um ritmo, porque a gente tem que sempre considerar que o pace ele é o reflexo de diversas condições que vão estar ali. Então, vento, temperatura, umidade. Então, você usar a percepção para desenvolver isso pode te mostrar que, na verdade, você é muito mais condicionado do que você, de fato, é. E tem o fator mental, né? Enfim, tem a teoria lá do David Goggins que a gente só... Quando a gente acha que chegou no nosso 100%, isso é 40% do nosso potencial. E isso pode ser até ajuste de alguns treinos. Acho que no último episódio que eu assisti aqui o Renzo falando, ele estava falando de um treino intervalado dele na Lagoa, que estava com vento muito forte por um lado. E aí, com isso... Eu não lembro se você fez todos no mesmo ritmo, só que a percepção era diferente, ou você ajustou o ritmo de acordo com o vento? Eu fiz 2 vezes um treino com vento, mas acho que o que eu estava comentando era que eu mantive todos o mesmo ritmo e isso gerava percepções diferentes. Então, assim, isso pode ser, no caso dele estar ali muito focado no ritmo, mas de repente, se ele está mais focado às vezes numa adaptação fisiológica específica, ele poderia falar, não, eu vou ajustar, para um lado eu vou a 3,10, para o outro eu vou a 3,20. Exato. E fazer realmente esse ajuste ali de acordo com a condição climática. E tudo bem, não tem problema ele estar mais lento. E essa percepção, por exemplo, e aí quando a gente olha para o atleta de alto rendimento, tem uma entrevista que eu ouvi uma vez com o Palito, que é treinador de diversos atletas de elite de triatlon aqui do Brasil, e ele falando um pouquinho sobre a Pamela Oliveira, que enfim, foi nossa representante olímpica no triatlon, chegou a ser 4ª colocada no Mundial de 73, e aí nessa época ela pedalou lá o Mundial na África do Sul, lá numa potência X. Vamos supor, sei lá, 200 watts. Mais que isso, certamente, mas... E mais ou menos na mesma época ela fez um treino cego, que ele deixou ela sem Garmin, sem nada ali visível para ela, e ela teve que fazer os 90 km em ritmo de prova. E a diferença foi de 1 watts. Foi praticamente o mesmo pedal da prova, sem ela olhar para nenhum número, só com a percepção de esforço dela. Isso mostra o fino, a sensibilidade. Então, assim, é algo que tem se perdido, né, no esporte, com essa tecnologia toda, e que talvez a gente tenha que retroceder um pouquinho, principalmente com quem está começando. Sim. Né? O relógio ele é educativo, ele te ajuda a entender algumas coisas, mas também tem muito... Você tem que saber se desligar um pouco dele. E também tem a parte de ego, né? Muitas vezes a galera tem que começar a desenvolver a capacidade aeróbica e fica com medo ali de, começou a correr, aí não gosta de correr num pace mais lento do que correu no dia anterior. E às vezes são coisas
minúsculas. 1% melhor a cada dia. Exato, e aí você fica correndo em intensidades erradas, isso vai gerar um estresse maior, uma fadiga mental também de estar sempre treinando mais forte. Então, acho que talvez dois pontos muito importantes que a gente tenha concluído aqui são que os atletas hoje têm que buscar um pouco, dar o passo atrás e desenvolver mais essa capacidade de percepção e conhecimento do próprio corpo para poder imprimir isso e garantir uma longevidade, não só longevidade, mas para melhorar até a sua execução no esporte. Tem um amigo próximo meu que volta e meia ele faz um treino e eu até comento com ele e falo, cara, só que assim, você tem que entender um pouco melhor qual é a sua intensidade de meia maratona, qual é a sua intensidade de 10K. Porque eu vejo que às vezes é uma pessoa que faz uma prova que 1 quilômetro para o outro, ele oscila, vai 20, 30 segundos de pace, entendeu? Que você vai estar muitas vezes navegando entre uma zona de, sei lá, de 10K para uma zona de maratona e vice-versa. E às vezes até muito mais. Então, é muito importante você desenvolver essa sensibilidade corporal para poder imprimir isso e melhorar o quanto você está fazendo de fato o estímulo proposto pelo seu treinador. Acho que isso é um ponto bem interessante. E desenvolver também um pouco o aspecto psicológico, acho que de entender a dor. Quantos atletas você não vê, por exemplo, largar numa prova, aí ele tem uma prova de 10 km. Até o quilômetro 5 ali, ele vai correndo a 5 por quilômetro. Exato. E aí, naquele momento ali no meio da prova, ele começa a sentir uma fadiga e ele reduz. Ele vai para 5 e 10. Aí ele corre o quilômetro 6, 7, 8, 9 a 5 e 10. Do nada, do 10º quilômetro, ele puxa um quilômetro para 4 e 30. Exato. Isso é um claro sinal, assim, das questões da mente humana, né? Ele começa a sofrer, só que o ponto de chegada ele está muito distante. Exato. Então é difícil manter aquele sofrimento sabendo que ele ainda falta. E aí ele cede. E aí quando chega perto, ele tem tanta energia que ele... E aí vem aquela motivação da linha de chegada e ele consegue acelerar forte. Por que um atleta consegue sprintar muito mais forte quando ele está disputando lugar com alguém e sozinho ele não consegue? Pelo fator mental. O fator motivacional. Então, aprender a lidar com isso, né? E isso é percepção. Você se sabotar, porque assim, você tem que saber que a percepção, uma prova você vai fazer ela para um tempo final que vai dar um ritmo médio, mas a sua percepção nos primeiros 5 km não vão ser as mesmas dos últimos 5 km. Tem que saber que vai doer, que vai ficar pior e que você vai ter que saber condicionar seu corpo a mesmo assim imprimir aquele esforço para entregar aquele resultado. Ritmo de maratona é um ritmo relativamente tranquilo, né? Exato, mas vai falar isso pro quilômetro 30, 35. No primeiro quilômetro no primeiro é mole, você vai emocionado lá. No 42 é bem diferente. É horrível. E mesmo assim, você pode dar uma recaída ali no 35, 36, 37, 38. Eu quero ver se você no 41 e no 42 não vai acelerar. Você consegue acelerar, então assim, ainda tem um bloqueio mental muito forte aí pra gente conseguir chegar. Maravilha. Acho que assim, um ponto que eu acho legal para passar queria que isso é uma coisa que a gente já tratou muito, mas qual a sua percepção sobre o treinamento de atletas de corrida, principalmente, mas de esporte de endurance no Brasil, e o que você acha que é alguma coisa que o pessoal faça muito errado aqui, ou que seja alguma coisa que você acha que uma pequena mudança traria um bom resultado para o Brasil como um todo? Tá, vamos lá, acho que assim, em nível profissional, não acho que, enfim, falta muita coisa, falta recurso, falta estrutura, né? E eu acho que falta um pouco a gente procurar, e aí entrando também no mundo amador, um pouco o nosso modo de pensar brasileiro e de se adaptar às nossas condições, sabe? Eu vejo muita gente olhando, por exemplo, para como o europeu treina e não é errado isso, dado que o grande sucesso nos esportes de endurance estão basicamente na Europa e nos Estados Unidos, ali por fora. Só que nós vivemos em condições climáticas, enfim, de terreno, tudo muito diferente deles, né? No mundo da corrida, pode tirar a Europa e pode botar também o Quênia e a Etiópia e os africanos, que aí realmente eles dominam. Mas assim, a grande maioria do público de corrida no Brasil, ele vive em grandes cidades, então a gente acaba sendo muito exposto a asfalto, concreto, e não a terra, né? Lá eles têm muita trilha, né?
A grande maioria dos grandes atletas europeus, inclusive, eles nem vêm tanto das grandes metrópoles, eles vêm do interior, né, que você tem mais acesso à estrada de terra. Então, poxa, lá em São Paulo você tem a terrinha do Ibira, aqui no Rio, você tem a nossa retinha da Lagoa. Eu acho que falta a gente aprender a usar um pouquinho isso com eles e entender que se a gente não tem esses mesmos mecanismos para nos tranquilizar na questão de absorção de impacto, a gente tem que mudar um pouquinho, talvez, o nosso modo de treinar. A gente não pode querer treinar igual eles numa condição diferente de calor, de umidade, de terreno, de altitude. Então, é entender, porque você fazer um longo de 2 horas e meia de corrida no Rio de Janeiro, com 30 graus, umidade em 90% no concreto, é completamente diferente de fazer um longo de 2 horas e meia, 3 horas, numa estrada de terra, enfim, só vendo gado, num ambiente com 15 graus de temperatura e uma umidade de 60, 70. Exato. Né? Então, não dá pra gente querer treinar igual. Então, talvez aqui, quando eu penso no treinamento do corredor, a gente tem que entrar com, talvez, até mais do que lá fora, que eles já fazem, com dobra, com... Dobra na esteira também. Dobra na esteira, parcelar as sessões de treinamento, né? Então, poxa, às vezes, não vou correr 30, vou correr 20 agora e 10 no final do dia. É uma estratégia. E até os treinos contínuos, sabe? Fisiologicamente, se você fizer, sei lá, 3 de 5 quilômetros com intervalo de 1 minuto em zona 2, é praticamente a mesma coisa que você fazer 15 quilômetros em zona 2 de forma contínua. Muda muito pouco o mecanismo, você resfria o seu corpo, né? No final, acho que a sua recuperação vai ser muito mais rápida. Então, assim, é uma estratégia que você pode usar. Tipo, adaptar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro talvez seja um bom exemplo disso. Às vezes, você quer pensar num longo de 30 quilômetros onde você vai fazer 25, sei lá, ou você vai fazer 20 km em ritmo de maratona. Então, você vai aquecer e desaquecer 5 ali. Em vez de você fazer 20 km em ritmo de maratona, às vezes você pode fazer 2 vezes 10 km ou dividir em 3 vezes. E aí isso vai tirar o estresse total para o corpo pelas condições, pelo que a gente falou, de treinar no calor, de treinar no concreto e tudo mais, e para gerar uma adaptação quase que 100% equivalente e uma recuperação melhor. Né? E acima de tudo, assim, e acho que quando a gente fala no amador, eu acho que assim, você tem que estar sempre tentando manter uma boa forma de corrida, sabe? Eu vejo muita gente aqui querendo copiar os atletas de elite, então você vê muito corredor que tem ritmo de 6,30 por quilômetro, querendo fazer longo de 35 quilômetros antes de uma maratona, que vai ficar 3 horas e meia correndo, e aquilo só vai castigar aquela pessoa. Né? Às vezes é melhor ele correr menos naquela sessão, distribuir isso ao longo da semana, vai fazer muito mais sentido. E aí, nisso daí, eu acho que a natação podia ensinar muito para a corrida, quando a gente olha para os esportes de endurance. Na natação, por ela ser uma atividade extremamente técnica, que você precisa manter uma mecânica impecável, a natação aprendeu muito bem a dividir o treino. Então, dificilmente você vai ver um nadador entrar numa piscina e falar para ele, cara, nada 3.000 direto, né? Igual você pega um corredor e fala, corre 15. Não, você vai ver esse cara às vezes fazer 15 de 200. Exato. Que seria, sei lá, você fazer 15 de 800 na corrida, por exemplo, mais ou menos, para dar 12 quilômetros. Daria mais ou menos essa proporção. Só que com um intervalo muito curto, ao ponto da frequência cardíaca desse cara mal descer. E aí você consegue, com esse pequeno descanso, fazer com que esse atleta ele mantenha sempre uma boa mecânica. A mecânica ali está acima de tudo, a parte técnica. E na corrida isso é muito importante também, né? Principalmente para quem corre maratona, que mais no final dessas provas você já começa a perder muito dessa mecânica e você vê que atletas bons maratonistas são os atletas que eles conseguem manter a eficiência da corrida, né, por um grande período de tempo. É o cara que no quilômetro 30 ele vai poder estar fadigado, mas sem perder tanto a forma, né? Eu posso te fazer um treino, por exemplo, de 20 km em ritmo de maratona. Ou posso te colocar para fazer um treino, por exemplo, de 50 de 400, mais ou menos ali no ritmo de maratona também. Talvez até correndo um pouquinho mais rápido,
uns 5 segundos por quilômetro mais rápido, com um intervalo curto ali, de 15, 20 segundos, 30 segundos, o efeito fisiológico disso talvez seja muito similar e você vai conseguir correr com uma forma melhor, terminar mais inteiro, se recuperar melhor daquela sessão. Então eu acho que isso... Só não seria bom fazer 50 de 400. Talvez fosse meio chata essa conta. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes fracionar algumas coisas fazem sentido. E não é fracionar só o intervalado de alta intensidade. Fracionar, às vezes, um treino mais... Fazer um longo blocado, né, que você diz. Você poder fazer um longo mais curto. Em vez de correr 21, não, vou correr 3 de 7 km com intervalo de 2 minutos. Cara, não vai mudar quase nada. Aí, às vezes, vai fazer isso, aí vai blocar e você bota 1 quilômetro de float no meio, que bota você um consegue quilômetro mais leve. Você bota um float que não vai ser aquele quilômetro muito leve, mas vai ser um quilômetro firme que você vai conseguir recuperar um pouquinho. Exato. E você já retoma. E na média final não vai mudar nada. Não vai mudar quase nada. E esse float, você pode até brincar dependendo da questão ambiental. Se você pega um verão carioca, cara, pode jogar lá pra baixo que não vai descer do mesmo jeito a frequência. Exato. Vai ser a mesma coisa. Agora você pega um dia de inverno carioca com 20 graus, que pra muito lugar aí não é um inverno de verdade, aí realmente, aí você faz um pouco mais justo. Então, entender um pouquinho, né? Uma coisa que eu acho que é o que eu gosto, assim, eu tenho diversos atletas que eu atendo de forma presencial e de forma online. Eu acho que talvez... né, todos têm suas vantagens e desvantagens, mas talvez a vantagem quando você está presencial ali no campo é que muitas vezes você consegue enxergar a forma de um atleta e fazer um ajuste naquele momento, né? Você vê um atleta, às vezes, que ele tem um treino ali para fazer 10 de 1000. Cara, às vezes você vê na quinta, sexta repetição que ele tá num dia ruim, ou porque dormiu mal, ou por qualquer razão. Já tá correndo empenado. E aí ali eu acho que entra a visão do treinador, às vezes, de olhar e falar, aqui parou o teu treino. Ou não, já fez 6 de 1000, a gente tinha mais 4 de 1000 para fazer. Não faz 4 de 1000 agora não, faz 8 de 500 pra gente conseguir manter uma forma legal. Exato. Então, eu acho que os maiores ganhos, na verdade, do treinamento aqui pra frente, eles vão vir muito desse olhar, dessa interação daquele momento. Eu acho que... E aí, isso, né, muitas vezes com um atleta que ainda talvez não tenha tanto conhecimento. Talvez um atleta mais experiente, tipo esse cara aqui, ele mesmo vai pegar e vai olhar na hora da sessão e vai fazer esse ajuste que o treinador faria. Então... A gente até fez esses dias, né, que não foi nem por causa de forma, foi por causa de... Lembra que eu tava com o pulmão meio zoado? Tava Aí eu mudei o treino pra, enfim, repetições mais curtas que não me faziam chegar num... Não dava tempo. O tempo de carga cardiorrespiratória era mais tranquilo, então dava pra fazer uma repetição mais curta. Então acho que é sempre bom saber aceitar essas adaptações e entender que para o mesmo benefício você consegue fazer diferentes abordagens, seja pelas condições, seja pelo atleta. Então é sempre bom você alinhar com o treinador como você vai atingir e planejar seus benefícios na hora do treinamento. Seja quer aumentar o volume prevenindo lesão e tem tempo hábil para fazer uma dobra, como a gente comentou, então fatia. Um dia que seria um dia de 20 km, pode ser 15 km de manhã e 5 km na esteira à noite. E aí, faz essa esteira leve, olha a sua frequência, vai só acelerando a velocidade e vê quanto é que ficou com a frequência que você queria atingir e tá ótimo. Então, acho que são abordagens que melhoram a longevidade do atleta e a qualidade desse treinamento, né? É isso. E... se eu pudesse deixar aqui, eu acho que uma mensagem procure conviver com pessoas melhores que você, mas pessoas que queiram agregar, que queiram ajudar. E não que o seu treino, ele não precisa ser uma competição. Exato. Treino é treino, competição é competição. Então, esteja com pessoas que te agreguem, que te puxem, respeite o seu estágio, a sua fase de aprendizado, a sua fase de conhecimento, né? Acho que... sempre se beneficiar por quem está te rodeando, do que transformar isso em qualquer tipo de competição. É isso. Algumas vezes eu fui correr com o Renzo, desculpa, assim, não vou correr com ele, não dá. Ou ele vai desacelerar ali, por qual tipo de treino a gente vai conseguir treinar junto, a gente pode até colocar a mesma saída, né? Sair junto pro estímulo, mas cara, ele vai embora, eu vou ficar e é isso.
Mas assim, a gente troca, pô. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele, né? Acho que todos nós temos que estar sempre aprendendo um pouco. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, procure pessoas que te elevem. Exato. Seja para te puxar em intensidade, para te motivar a treinar ou até para te fazer companhia nos treinos. Então, aproveitando agora que a gente tá chegando no final, vou te pedir um treinador que você admira, um atleta que você admira e uma indicação de livro. Obviamente você pode citar mais de um, mas um de cada caixinha delas. Tá, acho que, bem, falar de treinador, assim, tem diversos que eu admiro, né? Você tem Dan Pliu, você tem Magnus, você tem o próprio Dan Lohan também, campeão aí com Frodeno e companhia no triatlon. Mas acho que se eu tivesse que escolher talvez um nome, eu acho que seria o Dan Lohan pelo trabalho que ele vem fazendo, assim, né? Treinador aí de diversos campeões, foi técnico do Frodeno, hoje treinador aí da Lucy Charles e diversos outros atletas de elite. Trabalhou também com equipes de ponta de ciclismo, acho que talvez seja um dos trabalhos mais admiráveis aí, olhando lá para fora, mas acho que, enfim, acho que aproveitando um pouquinho o nosso hype do triatlo nacional do momento, eu queria citar mais um nome aqui, que é o nome do Ortiz, né? Acho que tá aí com Hidalgo aí, putz, levando o triatlon brasileiro a sonhar cada vez mais alto, não só com o Hidalgo, com a DJ também, mas, enfim, acho que também é outro nome aí que eu admiro bastante aí, que eu acho que é legal de citar também um nome nacional. Não, ótimo. E um atleta? Um atleta, assim, diversos atletas também, óbvio que eu podia falar aqui os concursos aqui, como o Michael Phelps da vida, que eu cresci a minha infância acompanhando ali na natação, mas acho que talvez trazendo um nome um pouco fora da caixinha aí, eu traria o Bruno Fratos, nem sempre o cara mais simpático nas entrevistas aí, ficou muito famoso, né, felizão, mas acho que é um cara que sempre batalhou muito. Quando você olhava as provas de 50 livre, você olhava qualquer largada, ele era o menorzinho ali, o pequenininho, que, enfim, o azarão de certa forma, mas era um cara que treinava duro, batalhava muito. E no final ali da carreira dele conseguiu uma medalha olímpica, não foi um ouro olímpico, foi uma medalha olímpica, e assim, de um cara que acho que ralou, foi insistente, perseverante, então... resiliente pra caramba. Muito resiliente. Talvez que seja o que melhor mostre que é um bom atleta, né? É isso. E um livro? Um livro? Bem, um livro acho que fora do esporte, né? Eu traria aqui o Arriscando a Própria Pele, né? O Skin the Game, do Nassim Taleb. Acho que é um livro que me fez pensar muito, assim, né? Sobre que exemplos olhar, né? Acho que a gente olha muito para o que a gente tem na academia hoje, né? Quando a gente pensa em treinamento, sobre o que foi desenvolvido nos artigos, mas acho que também ali me fez ter um olhar até, vou chamar até de um pouquinho menos científico, mas de uma forma positiva, tá, gente? E olhar um pouco mais o que quem anda rápido mesmo tá fazendo por aí. Então, usar o tato de quem realmente tá entregando. De quem tá com a pele em jogo ali, de quem tá arriscando se machucar, de quem tá arriscando ser campeão, não ser campeão. Acho que foi um livro que mexeu muito com a minha mentalidade, assim como o próprio Antifrágil dele também. Acho que a coleção inteira do Taleb é espetacular. E, cara, de esporte, assim, tem um livro que eu gostei muito, assim, de ler, que é o A Life Without Limits, que é um livro da Chris Wellington. Ela é uma triatleta, né, treinada pelo lendário Brett Sutton, que é o treinador que mais tem medalha ali talvez no circuito de Ironman e Olimpíadas e tal. Foi treinador da Danielle Riff, diversos atletas grandiosos. E ela é uma atleta que ela ganhou simplesmente todas as provas de Ironman que ela largou durante a carreira. Então, e é legal porque ela começa de uma forma tardia no triatlo, ela não começa cedo. Então é bem legal ver toda a história ali, o desenvolver dela. E eu vou botar mais um livro também nessa linha também. Outro livro muito bom também chamado I'm Here to Win, também, que é a história do Maka, que é outro triatleta também que chegou a ganhar Hawaii. Tem toda a história dele desde quando ele sai da Austrália e vai para... E vai, se não me engano, para a Alemanha ou para a França, acho que é para a França, enfim, toda a adaptação dele, onde ele nem falava o idioma.
E, putz, lembrei de um aqui que é o meu livro favorito, tava esquecendo dele. Manda brasa. Aí eu mandando um monte de livro aí, o nerd. Tem um livro chamado Shut Up Legs, do James Voigt, foi um ciclista alemão. Cara, esse livro é espetacular. Ele nasce junto com a ascensão do regime ali da Guerra Fria, né? E ele faz 18 anos mais ou menos ali junto com a queda do Muro de Berlim. Então é um livro que mistura história, as percepções de mundo dele sobre capitalismo, sobre comunismo. Ele cresceu do lado comunista, depois o mundo capitalista se abre para ele vai para a equipe de ciclismo. Ele é o atleta, se eu não me engano, até hoje, ou pelo menos até a época do livro, ele era o atleta que acumulava a maior quilometragem em fugas dentro do Tour de France. Então, é um livro muito legal, assim, para você entender um pouco sobre história, visão de mundo, dois regimes diferentes, né? E a vida de um atleta nesse meio. E a vida de um atleta nesse meio, e tudo que ele conseguiu enxergar de positivo e de negativo em cada regime, né? Acho que hoje a gente vive num mundo extremamente polarizado. Isso para tudo, seja para política, para economia, para o que quer que seja. E ter uma pessoa que viveu ali os dois mundos e soube extrair o melhor de cada um deles é algo bem legal e que quebra um pouquinho alguns paradigmas. Porrada. Esse livro é muito porrada, muito porrada. Todas as indicações dele vão estar aqui na descrição e no linkzinho a gente vai consolidar toda a biblioteca do Pelerino. E, enfim, todas as outras referências de artigo que ele comentou, do que a gente comentou sobre outros atletas, eu vou tentar botar tudo na descrição organizado para quem quiser consultar. E é isso. Quem gostou, comenta aqui, pode mandar pergunta, o que vocês querem ver nos próximos episódios, o que vocês querem que a gente traga um pouco mais de aprofundamento. E não deixa de seguir o canal. E não deixa de seguir o canal, seja no YouTube, no Spotify ou no Apple Podcast. E aí acompanha a gente no Instagram também. Cris, brigadão. Abraço. Suas redes sociais vão estar na descrição também, para quem quiser, enfim, seguir o Cris, acompanhar o trabalho dele e dar uma pentelhada nele lá no direct. Pode perguntar. Pode mandar brasa. Fechado? Te agradeço muito, irmão. Valeu. Tamo junto.